News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Com muita polêmica no VAR, São Paulo e Palmeiras empatam no tempo normal e o tricolor paulista avança à final do campeonato estadual na marca da Cal. Internacional bate Caxias por 2-0 e avança à final do campeonato gaúcho. Grêmio bate São Luís por 3-0 e enfrenta o seu arquirrival na final do campeonato estadual. Flamengo e Fluminense empatam por 1-1. Vasco bate Bangu por 2-1 e a final do Carioca será decidida no Clássico dos Milhões. Tudo isso e muito mais sobre a final do Campeonato Mineiro, que está decidida, será entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Você acompanha agora no Jornal Sport News. Allianz Parque, Campeonato Paulista, Palmeiras 0, São Paulo 1. Nos pênaltis, o tricolor paulista, depois de mais de 10 anos, voltou à final do campeonato, vencendo o Palmeiras por 5-4. Você confere os melhores momentos da partida. No início, dominada pelo Palmeiras, o time de Luiz Felipe Scolari teve no início da partida as melhores oportunidades, fundamentalmente criadas pelo Daverson, mas o São Paulo também atacou. Inclusive, para mostrar que a arbitragem não tem lado, o VAR anulou o gol do São Paulo, e muito bem anulado, porque estava muito impedido. A arbitragem olhou e acertou no VAR. Quem fica com mimimi que o VAR ajuda o Palmeiras, que prejudica o Palmeiras e que trata o campeonato no diminutivo, não deveria falar isso, porque está errado, está equivocado. O VAR foi muito bem e ajuda o futebol, e mais uma vez ajudou. Você vê aí, depois do gol do São Paulo anulado, a equipe percebeu que tinha que ir para cima. Notei o São Paulo muito bem mais uma vez, agora sob o comando do Cuca, e o São Paulo tem tudo para fazer uma grande final de Campeonato Paulista. O Palmeiras atacou também. Palmeiras teve as melhores chances, mais posse de bola, mas mais uma vez teve o problema da efetividade. Isso, inclusive, o Felipão admitiu na coletiva, dizendo que a defesa do São Paulo foi muito bem, coisa que a do Palmeiras não foi. Ficava a Deus dará com o Fernando Praz, e não era para ser assim. Cobranças de pênalti, Nenê começa batendo, partiu, bateu, rasteiro, muito bem batido. O Palmeiras vai para a bola, partiu, bateu, do mesmo jeito, Bruno Henrique. Para a bola, paradinha, partiu, bateu. No canto, Everton Felipe. O Palmeiras vai para a bola, partiu, bateu. Gustavo Gomes, Volpe nem se mexe. Agora partiu para a bola, bateu. No canto, Hudson. O Palmeiras vai para a bola, camisa 11, partiu, bateu. Ricardo Goulart perde na trave, o Volpe ainda toca. São Paulo com Carneiro, partiu, bateu, converteu. Palmeiras partiu, bateu no canto oposto. Luan Garcia bate muito bem. Volpe contra Fernando Praz. O Volpe achou que era Rogério Ceni, não é, hein? Por pouco São Paulo não perde a classificação por causa dele. Diogo Barbosa partiu, bateu, acertou. São Paulo com Bruno Alves acerta também. E nesse lance que define, Thiago Volpe defende, o São Paulo está na final do Campeonato Paulista. Vamos lá analisar mais uma vez. Primeiro gostaria de falar das cobranças de pênalti, enquanto nós vemos mais uma vez os melhores momentos da partida. O gol do Daverson. Agora, uma coisa que atrapalha é porque o VAR demora muito. Não era para demorar. O gol do Daverson estava muito impedido. O bandeirinha viu que estava impedido, não é possível. O árbitro consultou o VAR, mas é importante consultar. E não adianta reclamar, como na coletiva o Felipão fez. Ficou dizendo, não conseguimos, porque, não quiseram. Não é não quiseram. O Palmeiras jogou pior do que o São Paulo. São Paulo foi melhor, teve mais controle, bateu melhor os pênaltis. É indiscutível isso. Tem de ser humilde para afirmar que o São Paulo foi melhor que o Palmeiras. E foi, nos dois jogos. E o São Paulo, no conjunto, merece a classificação, ser creditada a Wagner Mancini e Cuca, porque ambos já estavam trabalhando juntos, nem que seja por telefone, como disse o Cuca, para montar a equipe. O resultado inicial do São Paulo com o Mancini foi ruim, mas termina com um saldo muito positivo.
Falando sobre as penalidades, o Palmeiras bateu de forma pavorosa. O Ricardo Goulart bateu muito mal. E o Volpi já pensou se o Palmeiras acerta aquela última cobrança? Atenção que ia ser, porque onde tiraram que Thiago Volpi é goleiro para bater pênalti? De onde tiraram que ele é Rogério Ceni? Ele não é Rogério Ceni, apesar de ser um bom goleiro, ter defendido 2 penalidades, porque aquela que bateu na trave ele tocou antes, ter defendido na partida bons lances. Foi um jogo disputado. Palmeiras não teve total domínio, São Paulo não teve total domínio, mas o Palmeiras teve mais posse de bola. E o São Paulo soube se controlar, sair no contra-ataque e sair com a vitória, indo para a final do Campeonato Paulista depois de muito tempo diante do Palmeiras. Agora eu não entendo a reclamação do Felipão e nenhum dos jogadores do Palmeiras. Afinal, é o Paulistinha. Se ganhasse, não tinha por que comemorar. É o Paulistinha. E se perdesse, também não tinha por que lamentar, porque é o Paulistinha. Por isso que não se deve tratar campeonato no diminutivo, nem desmoralizar a arbitragem. Se a arbitragem for desmoralizada, é por ela mesma, não os outros, tá? Por coisas que não batem. Você vê aí as cobranças de pênalti. São Paulo bateu muito bem, bateu com muita técnica, sempre batia no meio do gol. E aí, último lance. Pra bola, Zé Rafael partiu, bateu, Thiago Volpi defende, se torna herói do São Paulo e o São Paulo está na final do Paulistão de 2019. Coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari falando após a eliminação do Palmeiras nos pênaltis para o São Paulo. Palmeiras eliminado do Campeonato Paulistinha. Os atletas, mas a responsabilidade de quem coloca em campo os jogadores é o técnico. E se vencerem, venceremos todos nós. Se perderem, quem escolheu e é o representante desses jogadores é o técnico. Então, a responsabilidade é minha. É dizer, eu tenho responsabilidade e eu tenho um jogo de 180 minutos. E nós não vencemos os primeiros 90 e aí foi bem organizado, tudo bem organizado. Perdemos. Felipe, tudo bem? Queria que você fosse um pouco mais claro com tudo bem organizado, que eu não entendi. Porque perdemos os primeiros 90 minutos iniciais, a gente não fez o gol. Já nós tivemos a chance, nós tivemos penalidade, mas pronto, perdemos ali a chance de sair vencendo o jogo de lá. Empatamos os 2 jogos. Não tenho nem um pouquinho triste com o jogo de hoje, que já é um jogo bem equilibrado, muito bem disputado. Estou satisfeito com todos os jogadores da minha equipe. Uma ou outra situação que a gente poderia fazer alguma coisa melhor, mas no restante, gostei muito da equipe. E tivéssemos nós, os primeiros 90, feito o que tínhamos que fazer. Quer dizer, às vezes a gente quer fazer, mas não dá, né? Não é permitido. E você está satisfeito com a parte ofensiva, né, Felipe? A gente tem percebido que os jogadores ainda não estão, não sei se na melhor forma, tomando decisões erradas até. O Dudu, o Scarpa, o Goulart hoje não funcionaram. Te preocupa esse fator ofensivo de poucos Não, não me preocupa, não. Não funcionaram porque também a defesa adversária foi muito boa. Eu tinha tratamento. Coletiva do técnico Cuca falando após São Paulo 0, Palmeiras 0, São Paulo 5, Palmeiras 4, São Paulo na final do Paulistão. Quando uma equipe mais jovem, com uma característica de jogo diferente, e é natural que eles requisitem um tempo. É até muito cedo para que eles estejam já dando resposta, né, em cima de resultados. Os primeiros jogos não foram bons, e aí vieram os 2 jogos com o Ituano, que deu uma confiança, veio o jogo com o Palmeiras, e essa partida de hoje. Eu, na segunda-feira, comecei a trabalhar, e tivemos tempo para trabalhar o Palmeiras, então a gente ganhou dias de treino, montando a equipe do Palmeiras, como a gente imaginava que iria jogar, e podendo fazer treinos, diferente do Palmeiras, que não pôde treinar o São Paulo devido aos jogos que ele tem, né? Mesmo que você poupe alguns jogadores, o treino é essencial.
E nós conversamos muito com os jogadores, preparamos os jogadores, porque aqui hoje o Palmeiras tem 10 jogadores que tem mais de 100 partidas aqui dentro. Eles sabem o que é a pressão aqui dentro, e é muito grande. E nós temos meia dúzia de... Depois a gente assentou, equilibramos o jogo, fizemos um segundo tempo bom. O VAR agiu para os dois lados, ali, enfim. A gente sai muito contente com o que foi representado dentro do jogo. No final do jogo é natural que esses meninos, por eles não terem um processo profissional ainda lapidado, eles sintam um desgaste físico maior do que um profissional acostumado nessa batida. Só não entendi o Volpi bater, porque por muito pouco ele não joga no lixo a classificação do São Paulo. Apesar de ter defendido 2 pênaltis, foi importantíssimo, sem ele o São Paulo não teria classificado. Mas poderia ter perdido a classificação por conta da batida aventureira que ele foi diante do Fernando Praz. O São Paulo esteja muito feliz com o que ele viu, com o que esses meninos representaram o torcedor de São Paulo, e agora vem uma outra parte tão... Apesar de tudo, São Paulo esse ano consegue um feito histórico. Há muito tempo que não chegava na final do Paulistão. A importância da sua presença nessa semana. Ele disse que em todos os momentos que você teve a oportunidade de conversar com os jogadores do São Paulo, você sempre disse: o São Paulo vai classificar. Isso no meio do café, no jantar, na pré... Também chave nessa conquista final que a gente obteve hoje, que é uma conquista. Não é fácil você... Campeonato Carioca, semifinal. Essa é de verdade, hein? Taça Rio, Taça Guanabara, é a final de verdade. Flamengo 1, Fluminense 1. Flamengo marcou o primeiro gol da partida, mas ele foi anulado pelo VAR. Muito bem anulado, posição irregular do William Arão. O Gilberto abriu o placar pro Fluminense aos 44 do primeiro tempo. O jogo seguia muito disputado, apesar de ter predomínio das oportunidades claras da equipe do Flamengo, que criava mais, com mais rapidez. Fluminense era mais acuado. O artilheiro Gabigol coloca o Flamengo na final aos 25 do segundo tempo. O Gabigol é espetacular. É um jogador de muita técnica, que tem ligação com a torcida e ajuda sempre o Flamengo. Vamos lá analisar mais profundamente a partida. Primeiro gostaria de criticar, e eu sempre faço isso, o modo de que a Federação Carioca organiza o Campeonato Carioca. A gente já está indo para a terceira final do Campeonato Carioca. Não é possível isso. Taça Guanabara, Taça Rio e o Campeonato Carioca de verdade, que será vencido pelo Flamengo, porque é a melhor equipe, a equipe que tem um coletivo bem organizado, que joga em conjunto, que tem um grande ataque, que não é só o Gabigol, que pode ser o Arrascaeta, o Diego no meio campo criando chances, e o Flamengo foi melhor que o Fluminense na partida, infinitamente melhor. Tenho que elogiar muito a postura do Fluminense também. Apesar de ter sido uma equipe mais recuada, foi uma equipe que criou chances boas também. O Luciano colocou o Diego Alves para trabalhar. Se não fosse o Diego Alves, a equipe do Flamengo poderia ter perdido a partida também, porque ele foi um goleiro muito técnico, muito competente, como sempre é quando foi exigido pelo Luciano e por outros jogadores do Fluminense. O goleiro do Fluminense também foi muito bem. Gostei das oportunidades que criaram os jogadores do Flamengo, oportunidades perigosas, rápidas, bom toque de bola e principalmente boa defesa. E o VAR acertou no Campeonato Carioca. Parabéns ao árbitro de vídeo, que foi exemplar na sua atuação nesse Campeonato Carioca. O Fluminense está eliminado definitivamente do Campeonato Carioca, mas fez uma boa campanha. Na medida do possível, fez uma boa campanha. O Flamengo dominou a partida, o Fluminense saiu na frente. E é claro, tínhamos que falar sobre o gol de empate do Flamengo, do Gabigol. Não é possível que o goleiro do Fluminense tenha levado aquele gol vexatório. Foi um vexame, veja aí, o Gabigol chega, bate e por debaixo das pernas o goleiro do Fluminense engole. Ficou assim, Flamengo na final, gol do Gabigol, gol do artilheiro, o Flamengo joga melhor, domina a partida
empata com o Fluminense e avança à final, essa sim, a final do Campeonato Carioca. Importante para a torcida, para... Coletiva do técnico Abel Braga falando após Flamengo 1, Fluminense 1, Flamengo na final de verdade do Campeonato Carioca. Não está saindo em Guanabara, não. Ainda mais aqui no Flamengo. Quais são as suas considerações sobre tudo que aconteceu nesses últimos dias, incluindo a chegada final hoje? Foi uma semana pesada, mas nós não deixamos ultrapassar os muros do Zinho. Nós praticamente nem trabalhamos, porque jogamos na quarta-feira e depois jogamos no sábado. Acho que fica muito melhor ressaltar a entrega que os jogadores tiveram. Parabéns ao Flamengo, fazendo um grande campeonato carioca durante toda a competição, mantendo o futebol em alto nível e principalmente ao Gabigol, que depois que desencantou, vem sendo o principal jogador do Flamengo nesse elenco de craques que a equipe flamenguista possui. A maneira que o Penharol conseguiu a vitória aqui, o empate hoje, ele não é bom, pelo que as equipes apresentaram. Abel, boa noite. O Abel foi muito sincero no que ele disse. O empate não foi bom pelo que as equipes apresentaram. As equipes apresentaram um bom futebol bom de ver, um jogo disputado, portanto, deveria ter tido uma partida com mais gols, com mais emoção, e não foi assim. Melhores momentos da vitória do Cruzeiro, 3-0 para cima da equipe do América Mineiro. O Cruzeiro avança à final do Campeonato Mineiro e diferente da outra partida, da semana passada, né? O Cruzeiro ganhou 3-2, salvo engano. Foi uma partida mais disputada. Cruzeiro teve domínio da partida nas chances claras, na efetivização das jogadas, uma equipe mais efetiva e, é claro, tivemos um América persistente, que em nenhum momento, mesmo levando 2-3-0 e sabendo da dificuldade que seria para vencer a partida e avançar a final, em nenhum momento o América desistiu. Principalmente com o Mateuzinho, um jovem muito competente da equipe do América Mineiro, ajudou muito a equipe. O Léo, camisa 3 do Cruzeiro, abriu o placar para a equipe mineira. 1-0 para cima do seu rival. Cruzeiro ganhou corpo depois. Logo depois fez 2-0 com o cruzamento do Edilson, camisa 2, para o toque de cabeça do Fred. O Fred, que vem sendo muito importante e é uma das figuras centrais do sucesso do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro. Depois disso, o América mesmo assim não desistiu. No segundo tempo, criou muitas oportunidades e oportunidades claras. Chances muito bem criadas, muito bem trabalhadas, que foram paradas pelas mãos, em sua grande maioria, do goleiro do Cruzeiro, Fábio. Tá de parabéns o América, lutou o tempo todo, como essa aí. Essa é a bola que o Fábio espalmou, mata no peito, o Mateuzinho fintou, limpou, levou, bateu. Ele deu um chapéu muito bonito, veja aí a categoria do Mateuzinho. Na entrada da meia-lua da grande área, bateu pro gol e a bola acabou indo por cima dele. E o Fábio defende mais uma e veja a persistência do América. Jogou melhor que o Cruzeiro, eu diria até. E o Fábio foi o grande destaque. Se não fosse o Fábio, o América Mineiro estaria na final e o Cruzeiro eliminado. O Cruzeiro não jogou bem, eu diria. Foi uma equipe efetiva. Quando teve as oportunidades, colocou para dentro da rede. Mas não foi uma equipe que fez uma grande atuação. E não era pra fazer. Semifinal de Campeonato Mineiro não é pra fazer grande atuação. É pra ganhar. E o Cruzeiro ganhou. Parabéns. Cruzamento na área. O camisa 7 vem de trás e bate pro gol, fazendo 3-0 pro Cruzeiro. Coletiva do técnico Mano Menezes falando após Cruzeiro 3, América Mineiro 0, o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. Seriedade com que demonstrou dessa decisão, entrou em campo já com uma vantagem e no final confirmou a sua classificação, né? A avaliação que você faz de tudo isso, o time tem uma demonstração que suportou bem, né? Superou o cansaço
e respeitou muito o adversário. No final, premiado com esse resultado e a classificação. Não poderia ser diferente em termos de postura, de respeito, de entrega, né? Ainda mais encontrando um Mineirão. Cruzeiro jogando muito bem, não só nessa partida, mas em todas as outras. Fez um belíssimo Campeonato Mineiro e pode fechar com chave de ouro com o título do campeonato. As dificuldades, algumas delas, elas apareceram em função, certamente, da viagem a Guayaquil, né? Ida, volta, jogo forte, na quarta-feira à noite, contra um adversário que ficou descansando, esperando a gente voltar. Então, certamente, em alguns momentos do jogo, nós tivemos... Principalmente no segundo tempo, depois do segundo gol do Cruzeiro, o América Mineiro foi pra cima, criou oportunidades perigosas e colocou o goleiro Fábio do Cruzeiro para trabalhar. Nos últimos minutos poderíamos cobrar um preço alto, não pelo resultado do jogo em si, que depois do 2-0 praticamente ficou garantido em termos de classificação, mas um desgaste excessivo, por uma lesão que poderia atrapalhar, tirar algum jogador aí dessa trajetória nesse momento, que é tudo que a gente não quer. Então, melhores momentos e gols da vitória colorada. 2-0 para cima do Caxias. O Internacional está na final do Campeonato Gaúcho. Jogou essa partida no Beira-Rio. Volta do Guerreiro aos gramados. Depois de muito tempo que ele estava passando longe dos gramados, ele volta e volta muito bem, marcando o gol do Inter. E com certeza vai dar muito certo na equipe colorada se depois de muito tempo fora de campo ele já volta com um bom preparo físico, jogando bem e fazendo gols. Com certeza vai ser um grande sucesso no Internacional. Agora você vê os melhores momentos da partida. Internacional dominou toda ela, teve as melhores chances, melhores oportunidades. O jogo dos 8 aos 21, como você vê, não teve nenhuma grande oportunidade. Foi mais um jogo de toque de bola, de enrolação, como eu chamo, porque não foi um jogo de grande efetividade de nenhuma das equipes. O Inter bate pro gol, o goleiro do Caxias defende no Beira-Rio. Levantamento na área, o toque de cabeça em cima da linha. Em cima da linha, o jogador do Caxias com o joelho tira e o VAR ajudando todo o Brasil. Aí o Guerreiro, camisa 9 do Inter, levantamento na área, toque de cabeça. E o gol do Internacional. O Guerreiro fez o gol do Inter. Inacreditável, hein? A gente vê tantos jogadores no futebol brasileiro que jogam sempre, treinam sempre, como o Borja. Vou citar o Borja, não é porque eu tenho, sim, fixação pelo Borja, mas é porque ele custou 35 milhões. O Guerreiro tá parado desde dezembro. Falar que ele foi contratado. E antes, que ele já não vinha jogando. Tá parado. Não joga. E ele chega na primeira partida, mostra vontade de ajudar o Internacional em uma partida decisiva, em pleno Beira-Rio, e dá um show de futebol. E ajuda o Inter e mostra que pode ser efetivado o atacante. Aprende, porra. Um pouco de treino, dedicação, dá nisso aí. O Internacional criando muitas chances, muitas oportunidades. O goleiro do Caxias indo muito bem nas suas intervenções. Você vê aí, o Inter dominou, o Caxias praticamente nem chutou no gol. E era pra ser assim, domínio total da equipe colorada, não dar espaço ao adversário. O Inter está na final, o Grêmio irá enfrentá-lo, provavelmente. E você vai vendo aí as melhores chances da partida do Internacional, que foi esplêndida. Guilherme Parede fez o segundo gol do Inter. Depois disso, só foram mais chances. Ficou assim, Inter 2, Caxias 0. Bela atuação do Inter, bela atuação na volta de Paulo Guerreiro. Antes de começar a análise, você tem alguns segundos dessas imagens aí do cidadão que faz propaganda pra você ficar rico. Nossa, isso não funciona isso aí, não caio nessa besteira.
melhores momentos e gols, isso sim é relevante, da vitória gremista, 3-0 para cima do São Luís, avança a final e teremos um Grenal na final do Campeonato Gaúcho, logo no início da partida, cabeçada do camisa 90 do Grêmio, de carrinho, o Grêmio abre o placar. A primeira partida a equipe teve um pouco de dificuldades, empatou por 0-0, mas na segunda afirmou toda a sua superioridade diante da equipe do interior e foi a final diante do Internacional. Isso era muito esperado, o Grêmio tem um ótimo ataque, mas uma vez volta a golear e será um grande problema para o Internacional, porque é uma equipe goleadora, rápida, efetiva, dificilmente perde uma partida, não tenho lembrança de uma derrota do Grêmio nessa temporada. Agora mesmo não estou lembrado de nenhuma derrota do Grêmio, acredito até que tenha perdido nesse ano, mas é uma equipe que vem com um ótimo desempenho durante todo o Campeonato Gaúcho, durante toda a Libertadores e vem desempenhando um excelente papel. De fora da área o Grêmio faz 2-0 com um belo gol. Veja aí, o São Luís ficou intacto, o São Luís não atacou, ficou com muito medo do Grêmio, depois de ter alguma esperança, um pouco de esperança de se classificar, segurando o jogo, não conseguiram, o Grêmio penetrou na área do São Luís com muito mais facilidade do que na partida de ida, e o São Luís nem teve como se defender, e poderia ter sido pior se não fosse um pouco de inefetividade do Grêmio. Perdeu algumas oportunidades, nada que fosse alarmante. Agora teremos sem dúvida uma grande final. Aí você vê gol da equipe do São Luís, mas gol irregular. E logo em seguida, o Grêmio bate pro gol e faz 3-0. Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. O time do Grêmio de hoje conseguiu essa coletiva do técnico Renato Portaluppi falando após Grêmio 3, São Luís 0 na Arena do Grêmio. O Grêmio enfrenta o Inter na final do Campeonato Gaúcho. De campo junto com esse grupo que vem jogando a Libertadores, já é um pouco do Grêmio que pode ir a campo na próxima quarta-feira diante do Rosário? É o grupo do Grêmio. Eu nunca falo para vocês que esse time é o principal ou aquele time é o principal. Nós temos um grupo e a gente procura sempre alternar, mesclar um pouquinho, dependendo do que a gente precisa, dependendo dos jogos, depende da sequência, do cansaço. Todo jogador ele tem que estar preparado, ele tem que estar pronto, ele faz parte do grupo do Grêmio. Independente do jogador, independente da posição, ele pode jogar a qualquer momento. Então é por isso que quando a gente escala um jogador, a gente não se preocupa, a gente tem confiança total nesse jogador, seja numa Libertadores, seja no Campeonato Estadual. Eu acho que o mais importante de tudo hoje foi a vitória diante do São Luís, que eu tenho que dar os parabéns pela campanha deles, e em momento algum também eles foram desleais no jogo, então eles estão de parabéns. E o Grêmio conseguiu o objetivo dele, que era chegar a mais uma final de campeonato. Então o que eu posso falar um pouquinho mais para vocês é onde está essa crise que algumas pessoas querem colocar aqui dentro do Grêmio. Bom, se crise é ter o melhor ataque do Brasil, ter a defesa menos vazada do Brasil, temos chance ainda na Libertadores, com 3 meses, 4 meses de trabalho, bom, então o que eu vou esperar do meu time quando a gente estiver numa fase boa? Campeonato Carioca, o Vasco bateu o Bangu por 2-1 e avançou a final. Essa é a final de verdade, hein? É porque eu sempre critico como o Campeonato Carioca é patético da forma que é organizada pela Federação Carioca. Em 2 semanas tivemos Vasco e Flamengo em 2 finais. Flamengo ganhou uma e vai ganhar a segunda. Só me antecipando. Falando sobre a partida disputada, o Vasco não teve hegemonia, não teve o domínio, e o VAR ajudando muito o futebol, ajudando, marcando lances justos. Esse pênalti o árbitro ficou em dúvida, foi bem marcado. O Bruno César abriu o placar para o Vasco aos 7 do segundo tempo. O Vasco não dominou a partida, no segundo tempo melhorou, mas o Bangu colocou o goleiro do Vasco para trabalhar. Bangu pressionou, conseguiu empate e por pouco o jogo não teria ido para a marca da Cal. No geral, o Vasco deveria ter tido uma vitória mais tranquila diante do Bangu. Não teve, foi um jogo bastante truncado e disputado. O jogador do Vasco ameaçou, o torcedor do Vasco, coisas que só tem no Maracanã, ameaçou jogar um chinelo no campo, né? É uma coisa assim inacreditável para você ver o nível de irritação. Mas ficou assim, Vasco avança à final do Campeonato Carioca
batendo o Bangu por 2-1. Enfrenta a equipe do Flamengo. Possivelmente irá perder, provavelmente irá perder, né? Uma grande possibilidade que perca. Se jogar como jogou hoje, retrancado e sem poder de reação. Melhorou na segunda etapa com o gol do Bruno César e com o VAR, que ajuda o futebol para os que não chamam campeonato no diminutivo. Confira os gols e melhores momentos. Vou adiantando que a maioria só é gol, não tem nem melhores momentos. E são melhores momentos do Galo nessa temporada. Se eu não me engano, o Galo estreou no Campeonato Mineiro batendo o Boa Esporte pelo mesmo placar. E fecha o Campeonato Mineiro, porque agora vai enfrentar o Cruzeiro na final. Será uma partida espetacular, de se admirar, um grande espetáculo futebolístico. Porque olha a atuação do Galo. Grande atuação, tudo bem que é o Boa Esporte, né? Mas o Cruzeiro não fez o mesmo, né? Teve dificuldade para bater o América Mineiro, que não é uma equipe de alto nível também. Você vê aí, e o VAR agindo por todo o Brasil. Mas tem gente que adora reclamar do VAR. Quando ninguém joga mal, chama o campeonato no diminutivo e fica reclamando do VAR, é porque realmente não tem competência, né? O VAR está agindo em todo o Brasil pela melhoria do futebol, melhora o futebol e marca os lances de forma mais justa na grande maioria das vezes. Com o Luan, o Galo abre o placar para cima do Boa Esporte. Será um grande jogo na final diante do Cruzeiro. Ambas as equipes fizeram um ótimo Campeonato Mineiro. O Galo mais recheado de gols. Você vê aí o segundo gol da equipe do Atlético Mineiro. Bateu o Boa Esporte com extrema facilidade. O Boa Esporte não teve nem reação diante das investidas do Galo. Muita categoria do Elias para bater pro gol com um toque do Ricardo Oliveira. O Galo foi com uma tranquilidade tão grande porque já dominava a partida há um grande tempo e o Boa Esporte não fazia nada para reverter isso. A marcação era muito ruim e o Galo passeia mais uma vez diante da equipe do Boa Esporte. Ricardo Oliveira fintou, limpou, levou, bateu e a bola bate para fora. O Galo teve muitas chances, poderia ter aberto uma vantagem ainda maior e faz 3-0 em cruzamento na área, toque de cabeça, a bola passa por todo mundo. O Luan deu, camisa 10 do Galo, levantou na área. Tivemos nenhum toque de cabeça ali, se teve, foi muito superficial. E a bola foi direto pra rede, direto pro fundo do gol da equipe do Boa Esporte. Você vê aí a comemoração da torcida do Galo no Mineirão. A bola vai sozinho. Veja que os jogadores do Boa Esporte não tem nenhuma atitude. Eles não se mexem. O Galo vai com extrema facilidade, extrema competência, extrema técnica, bate pro gol e faz 4-0 para cima da equipe do Boa Esporte. Grande Campeonato Mineiro do Cruzeiro, grande Campeonato Mineiro do Atlético. Mas só um leva o título, né? Tivemos aí uma única chance, um único chute do Boa Esporte na partida, como vocês bem veem nos melhores momentos da atuação do Galo, porque só teve os melhores momentos do Galo. Pro Boa Esporte foram piores momentos, cenas para esquecer, né? E o gol do Galo, 5-0 para cima do Boa Esporte. Galo está na final do Campeonato Mineiro.